Como o feedback tem sido muito positivo, continuaremos com a nossa pequena playlist de principais pontos a serem observados e hoje falaremos especificamente sobre o setor de seguros e também colocaremos ali o IRB nesse grupo, tudo bem? A ideia é que você tenha uma noção um pouco melhor sobre o que é índice combinado ampliado, sinistralidade e como comparar empresas que são seguradoras, mas que atuam com alguns clientes bem específicos. Existem sim alguns pequenos ajustes e algumas formas para que você consiga fazer uma comparação caso tenha esse interesse. Me acompanhe até o final, que eu espero de verdade que esse vídeo te ajude a ter mais argumentos na sua tomada de decisão. De uma maneira um pouquinho mais sucinta, vamos falar do setor de seguros. Seguros e resseguros, né? A gente está pensando ali no caso de IRB, são negócios diferentes, tá? Um é cliente do outro, não confundam, por favor. E nós vamos abordar aqui basicamente as três grandes empresas de seguros, que no caso é a Porto Seguro, BB Seguridade e Caixa Seguridade. Também não confundam com a WIS, ela é uma corretora de seguros. Já vamos deixar isso aqui bem claro. Resseguros, seguros e corretora de seguros são negócios que existem sim as suas sobreposições, mas são diferentes. De novo, boa parte do seu dividendo vem do lucro líquido, então você tem que saber isso aqui, tem que acompanhar. Salvo engano, o BB Seguridade no primeiro trimestre de 2023 continua ali batendo o seu recorde, né, histórico de 1,8 bilhão de reais. Qual que é o grande ponto? Quando você olha para essas três que eu acabei de citar, a gente acaba percebendo que a sinistralidade daquele perfil de cliente que eles focam tende a ser diferente. Vamos lá? O setor que a Porto Seguro mais gosta de atuar é o de carros. A sinistralidade ela é muito alta. E eu vou falar mais um pouquinho para frente em relação ao que é isso. Quando você olha, por exemplo, a Caixa Seguridade, a sinistralidade ela é muito baixa, porque ela está associada em grande parte ao ramo imobiliário. E aí, como é que você vai comparar empresas do mesmo setor que têm perfis de clientes muito diferenciados? Então, o seu resultado tende a ser corrigido para mais ou para menos de acordo com esse tipo de exposição. Uma métrica que o próprio Ricardo ele citou para a gente na nossa live foi olhar o ROI. Então, comparativamente, gosto de olhar retrospectivamente na mesma empresa e também com os seus pares, ok? E agora chegando um pouquinho nos seus resultados. Nós temos ali o resultado operacional e o resultado financeiro. Pode parecer um pouco contraditório, mas eu, Bruno, gosto muito de olhar o resultado financeiro primeiro. Porque justamente esse segmento tende a ser muito comparável em cada um desses players. As seguradoras elas têm que pegar esse dinheiro dos seus clientes e vão aplicar de alguma maneira. Portanto, olhar o resultado financeiro é uma boa métrica para você conseguir entender qual que vai ser a ajuda ou não para aquele trimestre pensando no operacional. Então você pode olhar em números brutos e também a sua participação no resultado total da empresa. Quando a gente fala do resultado operacional, como eu acabei de falar, nós temos que ficar atentos em relação ao tipo de cliente que eles estão expostos, as suas principais linhas de cliente. E é muito bacana porque essas empresas, pelo menos, elas segmentam direitinho, tá? A parte de saúde, a parte de carros, a parte de imóveis, enfim, a parte previdenciária, enfim. E de maneira simplificada, a gente pode falar em distribuição, acumulação e risco, ok? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porém saibam que cada uma dessas seguradoras expressam de maneira bem fácil da onde que está vindo a sua receita. Um outro ponto que vai mexer diretamente no resultado do lucro é a sinistralidade. O que é basicamente isso? Você tem um seguro de carro e aí, eventualmente, você acabou batendo o carro e teve que acionar o sinistro, teve que acionar a sua seguradora. A seguradora, então, ela tem que fazer a contrapartida e dentro daqueles contratos, ela vai ter que te reembolsar. Ela vai ter que pagar um pouco desses custos desse incidente. Não é verdade? Então, quando você tem uma sinistralidade muito elevada, você vai ter uma deterioração com certeza das suas operações e o seu lucro tende a ser menor. E é por isso que a gente tem que olhar as suas linhas de clientes e a qualidade da sinistralidade associada. Esperamos algo sempre baixo, mas cada segmento tem o seu perfil histórico. Então não compare a sinistralidade de Porto Seguro com a sinistralidade de BB Seguridade. Combinado? Isso aí você está cometendo um erro muito básico que não vale a pena e vai te confundir. E logo depois disso nós temos então dois índices. O índice de despesa administrativa, que é basicamente ele tentar enxergar a eficiência da empresa sob a ótica das suas despesas. Então, quanto menor, melhor. Ele faz uma divisão muito básica do quanto que está sendo
proporcional em relação a todo o bolo daquele trimestre. Então, quanto menor for essa despesa administrativa e quanto maior for o resultado apresentado, melhor, tudo bem? E o índice combinado também é uma métrica que a gente quer olhar sempre o resultado para baixo. Em resumo, o índice combinado e o índice combinado ampliado, ele vai ser talvez a melhor métrica para você enxergar a eficiência do negócio. Porque ele vai considerar despesa administrativa, sinistralidade e outras despesas quaisquer que eles possam ter e vão dividir pela receita, ali pelo prêmio retido, melhor dizendo, em grande parte das suas empresas avaliadas. Ou seja, quanto menor for esse peso da despesa administrativa, da sinistralidade em relação à receita, melhor. Por isso nós queremos esse indicador bem baixo. E se a gente for colocar a questão financeira, e aí, para mim, é o melhor de todos, porque ele vai pegar sinistralidade, ele vai pegar despesa administrativa, vai pegar o resultado financeiro também, e ele vai chegar numa métrica única. Quanto menor esse índice ampliado, melhor. Tudo bem? Dá até para você fazer algumas comparações do índice combinado com o próprio índice combinado ampliado, para saber se o resultado financeiro está ajudando ou atrapalhando o global da empresa. Mas isso eu vou deixar para explicar em outro vídeo durante os próprios balanços trimestrais. Depois dessa pequena explanação sobre os principais pontos, eu preciso saber de você se a gente continua ou não com essa pequena playlist, pelo menos para que você tenha um norte de quais as principais informações que você deve ficar atento. E para os próximos vídeos fica como sugestão o setor de telecomunicações e também o setor de saneamento. Mas só será produzido se você deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre a relevância desse tipo de conteúdo. Lembrando que a nossa ideia aqui é trazer um pequeno resumo para que você possa aplicar em todos os balanços trimestrais que você venha acompanhar daqui para frente. E sempre vale a pena lembrar que a sua inscrição no nosso canal ela é fundamental. O comentário ele é muito bacana, que é uma forma de interação e sem dúvida nenhuma para que esse canal chegue cada vez mais a outras pessoas, conto com a sua colaboração, eu e o Mike, que é o editor do canal, para que você compartilhe com seus amigos. Então, até o próximo vídeo.